Olá, a próxima questão é a questão B2 do ano 2017, da segunda fase da Olimpíada Nacional de Ciência, questão de microscópio óptico composto. Então diz, o microscópio composto foi constituído de duas lentes de bordas delgadas, uma lente L1 próxima ao objeto a ser observado e a ocular L2 próxima ao observador. Os eixos principais das lentes coincidem e elas ficam a 47 centímetros uma da outra. A imagem vista pelo observador fica localizada a 24 centímetros da ocular e o objeto fica a 5 centímetros da objetiva. Dados a distância focal da objetiva igual a 4,5 centímetros, letra A, faça um esboço mostrando o objeto, as duas lentes, seus focos e as imagens formadas por esse microscópio. Letra B, determine o módulo da ampliação linear transversal da imagem vista pelo observador em relação ao objeto. Na letra A, vamos fazer o esboço da construção da imagem, levando em conta e incluindo os objetos, as duas lentes, seus focos e as imagens formadas por esse microscópio. Bom, considere um objeto que a questão falou que estava a uma distância de 5 centímetros da objetiva. Então, a objetiva, estou representando aqui como L1. Então, observe um objeto situado a uma distância de 5 centímetros da lente, ou seja, esse P1 ele vale 5 centímetros. E agora eu vou construir a imagem fornecida por esse objeto. Então, para isso, vamos considerar as propriedades das raios notáveis da lente. Então, observe que eu pego um raio de luz que vai sair do objeto paralelo ao eixo principal e quando ele passa pela lente, ele vai passar aqui de maneira que o raio de luz vai passar pelo foco objeto da lente. A outra propriedade me diz que o raio de luz que sai inserindo no centro óptico da lente passa sem sofrer desvio. Então, o encontro desses dois raios vai se dar neste ponto aqui, que será o local da formação da minha imagem. Chamei essa imagem de imagem I1. Quais são as características dessa imagem? Essa imagem é uma imagem com tamanho ampliado, ela é uma imagem invertida e ela é uma imagem real em relação ao objeto. De maneira que essa imagem ela vai se comportar agora como um objeto para a segunda lente, ao qual a gente vai denominar ela de ocular. E a questão pediu para representar ela como sendo a lente L2. Bom, então para construir a imagem desse novo objeto agora, o I1, eu vou pegar e vou levar em conta, vou continuar levando em conta as propriedades dos raios notáveis para a lente. Então, vamos pegar o raio incidindo paralelo ao eixo principal, quando ele refrata passando pelo foco objeto. Além disso, vamos pegar também um raio de luz que passa incidindo no centro óptico da lente. Então, ele vai passar sem sofrer desvio. Se a gente perceber esses raios aqui, eles não vão mais se encontrar depois da lente. Então, eu vou prolongar os raios refratados e a gente vai perceber que esses raios vão se encontrar agora neste ponto. Então, esse local aqui é o local da formação da imagem final vista pelo observador lá no microscópio óptico. Essa imagem é uma imagem ampliada, essa imagem é uma imagem virtual e essa imagem é uma imagem direita. Então, aqui está o esboço, onde a gente observa o objeto, as duas lentes de bordas delgadas, lentes convergentes, e também seus focos aqui, né, F1 e F2, e suas imagens formadas. A primeira formada pela lente L1, que vai se comportar como objeto para a lente L2, ao qual vai produzir essa imagem aqui, ok? Essa é o esboço da letra A da questão. Na letra B, pedimos para determinar o módulo da ampliação linear transversal da imagem vista pelo observador em relação ao objeto.
Então, o mesmo esboço que a gente fez na letra A, eu coloquei aqui de lado para a gente se situar, só relembrando que a questão falou que o objeto estava a 5 centímetros da objetiva, a distância focal da objetiva era de 4,5 centímetros, as duas lentes estavam a distância de 47 centímetros e a imagem vista pelo observador era localizada a 24 centímetros da ocular, ok? Então, esses foram os dados fornecidos na questão. Então, a posição da imagem I1, fornecida pela objetiva, é dada pegando a relação 1 sobre a distância focal é igual a 1 sobre a distância do objeto à lente mais 1 sobre a distância da imagem à lente, né? E aqui eu estou utilizando 1 para se referir à objetiva. 1 sobre 4,5 é igual a 1 sobre 5, como sendo a posição do objeto em relação à lente objetiva. Essa lente é convergente, então a distância focal é positiva, mais 1 sobre π', onde π' é a distância da imagem em 1 até a lente objetiva. Passando 1 sobre π' para o outro lado, vai ficar 1 sobre π', 4,5 eu subentendi que era 45 dividido por 10, menos 1 sobre 5. MMC entre 45 e 5, 45. 45 dividido por 45 dá 1 vezes 10, 10. 45 dividido por 5 dá 9 vezes 1, 9. Daqui, então, perceberemos que a distância da primeira imagem até a lente objetiva vale 45 centímetros. Dessa forma, a imagem 1 será objeto para ocular. Com isso, eu posso dizer que P1' é igual a P2, que é igual a 45 centímetros. Quem é P2 é a distância dessa imagem que está se comportando agora como objeto para ocular até a lente ocular. Acabamos de calcular que a posição da imagem em 1 em relação ao objetivo estava a 45 centímetros. Logo, se considerarmos que a distância entre as lentes vale 47 centímetros, observaremos que essa imagem em 1 vai ter uma distância de 2 centímetros da ocular. Dessa forma, podemos calcular a ampliação linear total pelo observador em relação ao objeto através do produto do aumento da objetiva pelo aumento da ocular. O aumento da objetiva será igual à posição da imagem em relação à objetiva dividido pela posição do objeto em relação ao objetivo. Já para a ocular, será a posição da imagem em relação à ocular e a posição do objeto em relação à ocular. Substituindo os valores, teremos P1 é a distância da imagem em 1 até o objetivo, ou seja, 45 centímetros. A posição do objeto em relação ao objetivo, 5 centímetros, vezes a posição da imagem em relação ao ocular, vai ser uma posição de 24 centímetros. Porém, como essa imagem é uma imagem virtual, utilizando o referencial de Gauss, iremos utilizar o sinal negativo por se tratar de uma imagem virtual. Dividido por 2, onde 2 é a distância do objeto em relação ao ocular. A imagem em 1 para a objetiva vai se transformar em objeto para ocular. Então, 45 dividido por 5 vai dar igual a 9 e menos 24 dividido por 2 vai dar igual a menos 12. Como a questão faz distinção apenas do módulo da ampliação, podemos então dizer que o módulo da ampliação será igual a 108 vezes. E esse é a ampliação desse microscópio composto da imagem vista pelo observador em relação ao objeto. Se você gostou desse vídeo, se inscreva no canal, ative as notificações para que vocês recebam aviso de todo o conteúdo que é inserido nele. Até a próxima questão.